Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulicei. E hoje é dia da gente dar sequência no nosso assunto de rugosidade. Então, alguns dias atrás, a gente gravou um vídeo falando sobre equipamentos de medição utilizados para rugosidade superficial. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é a simbologia de rugosidade, né? Então, principalmente ali para quem está começando, esse é um tema bem importante, porque eu vejo sempre que as pessoas não sabem direito como ler e como escrever, inclusive, nos desenhos técnicos mecânicos, tá? Então, por conta disso, a gente vai passar por cada um dos pontos principais ali da leitura da simbologia de rugosidade superficial para ficar mais fácil para você se virar no dia a dia. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de simbologia de rugosidade superficial é que essa simbologia ela é normalizada pela NBR 8404, lá de 1984. Tá? E aí vem dois pontos importantes. Né? Essa é uma norma de 1984, ou seja, muita coisa aconteceu de lá para cá. A gente avançou bastante, softwares melhoraram, equipamentos de medição melhoraram, os parâmetros de trabalho, de usinagem principalmente, mudaram muito. Né? Então, algumas coisas a gente acaba não utilizando exatamente como está escrito lá na norma. Tá? Então, aqui a gente vai conversando a respeito do que está lá na norma e eu vou dando uns toques para vocês com relação a alguns pontos que eu vejo que o pessoal acaba não seguindo. Tá? Um ponto importante também é, na maioria dos softwares onde você faz os desenhos técnicos mecânicos, tá? Você tem essa simbologia de rugosidade superficial e você tem as áreas certas para você escrever cada coisa. Porém, o software ele conta que a pessoa que está fazendo aquele desenho entenda sobre o projeto em si. Tá? Então ele permite que a pessoa escreva qualquer coisa. E por conta disso, muitas vezes acaba chegando para a gente desenhos com erros, porque uma informação está no lugar trocado, coisa do tipo. Então a gente tem que ter um certo jogo de cintura com relação a esse tipo de simbologia também. Tá? Então isso é importante, eu sempre gosto de avisar, porque não dá para levar a ferro e fogo que a norma fala com relação a isso, porque na prática os desenhos acabam não seguindo exatamente, ou na grande maioria. Bom, o que a gente vai falar primeiro? Tá? Então aqui do meu lado esquerdo, tá? Então a gente tem três simbologias que podem aparecer lá no seu desenho. Tá? Então se você é dos mais antigos, você vai lembrar que tem uma questão de triângulos de acabamento superficial e tudo mais. Não vai entrar muito nesse mérito. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre esse tipo de simbologia específico, deixe aqui nos comentários. Mas porque são simbologias muito antigas, né? A gente não vê isso mais com tanta frequência. Tá? Mas o que a gente costuma ver é esse símbolo com formato de raiz quadrada, né? Que lembra ali uma raiz quadrada. Tá? E ele tem três formatos que ele pode aparecer. Primeiro, ele pode aparecer ali com aquele topo aberto. Tá? Quando isso acontece, a gente está indicando que é uma área de usinagem facultativa, ou seja, você pode ou não é, passar por um processo de usinagem para chegar naquele nível de acabamento que é solicitado no desenho, tá? Então isso pode ou não acontecer, fica a critério de quem estiver fabricando ou do acordo que foi feito ali entre fabricante e cliente. Tá? Você tem a segunda situação, que é quando esse mesmo símbolo de raiz quadrada ele é fechado com uma linha horizontal. Isso é o mais comum para aparecer no laboratório de metrologia, que é quando você tem usinagem obrigatória, né, usinagem requerida, então naquele ponto deve sim ser usinado, então ele tem que passar por um processo de usinagem, e a gente vai entender um pouco qual o processo ou como a gente identifica isso daqui a pouco, mas é obrigatório que isso aconteça. E eu tenho o último, né, que é que quando ele tem aquele símbolo circular ali dentro, né, então ele tem círculo ali dentro do símbolo de raiz quadrada. Nesse caso, a usinagem é proibida, ou seja, você não pode usinar aquela área por algum motivo. Tá? Então, isso normalmente tem a ver com a fase de projeto ou as necessidades daquele projeto em si. Tá? Então, tem que levar isso em consideração. Isso vai te dar já uma ideia de como isso deve ser avaliado. Tá? É muito comum nas aulas o pessoal perguntar, poxa, Lucas, mas uma condição como uma superfície não poder ser usinada, eu não preciso analisar isso no final das contas, porque todo mundo sabe que aquela área não deveria ser usinada. Já recebi esse tipo de pergunta várias vezes. Mas na prática, quem já trabalhou em um laboratório de empresa sabe que coisas óbvias costumam passar como um erro. Né? E é bem comum que, por ser uma coisa muito óbvia, a gente acabe não verificando e, consequentemente, a gente acabe também deixando isso chegar no cliente. E depois vira aquele problema muito difícil de justificar, de explicar o que aconteceu, de fazer um plano de ação em cima. Tá? Então,
Se você tem esse tipo de indicação, sempre leve isso em consideração e sempre verifica se aquilo que era para estar usinado realmente está e se aquilo que não poderia, por exemplo, estar usinado realmente não foi por engano ou qualquer coisa do tipo, principalmente dependendo do tipo de processo que você tem dentro da sua empresa. Tá? Bom, entendido isso, né, vamos focar aqui nessa condição de usinagem requerida. Quando a gente fala dessa condição, a gente tem aqui do meu outro lado, né, um zoom dessa aplicação com algumas letras ali de áreas diferentes desse símbolo. Tá? Em cada uma dessas áreas recebe um tipo de informação diferente. E é aqui que o pessoal às vezes acaba fazendo algumas confusões sobre o que deve aparecer em cada campo. Tá? Então, começando ali pela letra A, que fica logo acima da linha horizontal desse triângulo, eu tenho o valor, né, ou a tolerância de rugosidade dentro do parâmetro RA, né, que seria a rugosidade média daquele perfil. Tá? Então, essa área em si ela é dedicada apenas para o parâmetro RA. Não deveríamos ter nenhum outro tipo de tolerância aparecendo ali naquela região, tá? Para evitar confusões, tudo bem? Quando a gente fala isso, por que, que o RA ele tem ali uma área de destaque? Porque a gente sabe que a rugosidade ela começou pelo RA, né? A gente começou trabalhando com rugosidade, olhando muito, muito, muito para o RA. Hoje, nós sabemos que o RA ele é uma rugosidade, como o próprio nome diz, média, né? E por conta disso ele acaba não sendo tão útil para diversos tipos de análise. Ele é mais um controle ali de normalidade de processo, aí ele faz um pouco mais de sentido. Mas, como avaliação de projeto, desempenho e várias outras características que você pode avaliar quando a gente fala de rugosidade, o RA ele acaba não ajudando tanto. Tá? Então, mais antigamente ele era, sem sombra de dúvida, o parâmetro mais utilizado, por isso ele tem uma área de destaque ali na simbologia. Tá? Logo depois, a gente vai ter ali o B, que fica lá na parte de cima, no topo da raiz quadrada. Tá? Então lá a gente vai ter a indicação de processo ou método de fabricação. Tá? Como assim? Se eu estou dizendo que a minha usinagem requerida, né, ou seja, obrigatória, existe a possibilidade que eu tenha que passar por um processo específico. Tá? É muito comum, por exemplo, você ver algo como retificado, fresado, torneado, escrito ali em cima. Tá? Então, para indicar qual é o processo que você deve utilizar para fazer a fabricação daquela superfície em específico. Tá? Então, quando existe alguma informação ali, esse processo tem que ser seguido. Quando esse campo estiver em branco, então aí a empresa tem liberdade para usinar aquela região como achar melhor, tá? Mas isso é importante. Se tem algum processo ali descrito, esse processo deve ser seguido, tudo bem? Depois a gente vai ali para a letra C, né? Então logo abaixo ali do B, essa região ali onde você visualiza o C, ele vai mostrar o comprimento de amostra, né, em milímetros, tá? Sempre em milímetros. A não ser que você tenha um desenho todo feito em polegadas, tá? Principalmente se você trabalha com a América do Norte, coisa do tipo. Tá? Mas quando a gente fala desse comprimento de amostra, a gente está falando sobre como essa rugosidade vai ser medida e isso vai mudar completamente o resultado de medição. Tá? Então, quando você tem um dado ali escrito nesse campo C, ele tem que ser seguido, ele tem que ser seguido em todos os laboratórios. Por exemplo, se você trabalha com um tipo de produto que você comprou de um fornecedor e o fornecedor está medindo essa rugosidade, você também está medindo essa rugosidade na sua empresa, é importante que ambos os laboratórios utilizem a mesma configuração de comprimento de medição, porque isso faz bastante diferença depois no resultado obtido. Tá? Então, por conta disso, isso tem que ser levado em conta sempre, ok? Bom, outro ponto importante é, quando esse C não estiver indicado, é necessário que a gente siga as tabelas de definição de comprimento de amostragem para rugosidade. Então, existem tabelas que são provenientes ali de normas específicas e a gente vai seguir essas normas para poder fazer essa definição, para poder entender qual é o melhor resultado que a gente tem para cada condição, ok? Depois disso, né, a gente vai ter ali o campo D, né, então o que fica ali logo na base, tá? O campo D
ele vai trazer para a gente estratégias que falam sobre direção de estrias, tá? Então você pode ter, de acordo com o processo de fabricação, diversas direções de estrias. E essas direções de estrias, elas são controladas ali de acordo com esse D. Como assim? Se você tiver, por exemplo, uma peça que passou por um processo de tornearia, ele vai ter direções de corte radial ali na sua superfície. E se nesse D você tiver um símbolo de perpendicularidade, por exemplo, você vai precisar fazer essa medição de forma perpendicular aos sulcos de usinagem. Enquanto se você tiver um símbolo de paralelismo, ali você vai fazer essa medição de forma paralela a esses sulcos. Isso faz diferença para diversas situações, diversas aplicações que a gente tem de rugosidade. Tá? Então é importante que isso seja também levado em consideração para que você não faça a medição de forma equivocada. Faz muita diferença se você medir de forma paralela ou de forma perpendicular aos sulcos de usinagem, tomando isso como exemplo. Mas, se você olhar lá na norma 8404, você vai perceber que tem várias direções ali que podem ser consideradas. Lembrando que os mais comuns são ali ou perpendicular ou paralelo. Se você não tem nenhuma informação nesse campo D, você deveria conseguir o produto deveria atender aos requisitos de rugosidade em todas as direções. Tá? Lembrando, o desenho técnico-mecânico ele é sempre restritivo, nunca abrangente, ou seja, todas as indicações que você faz são sempre restringindo as tolerâncias, né? Nunca aumentando essas tolerâncias. Né? Então isso tem que levar em consideração. Então aqui, quanto mais indicações você tem, mais específica fica a sua tolerância em si. Tá? Depois a gente tem aqui também o campo E, né, que vai aparecer ali logo do lado direito. Tá? E nesse campo a gente vai indicar como ficam, né, as informações de sobre metal. Tá? Então, se você está, por exemplo, passando por um processo que vai receber outros processos posteriores de usinagem, como um acabamento, uma segunda fase de usinagem ou qualquer coisa do tipo, informações de sobre material necessário vão aparecer aqui nessa região E. Tá? E por último, lá na região F, a gente vai ter outros parâmetros de rugosidade. Tá? Então, por exemplo, se você está falando de uma superfície que recebe mais de um parâmetro de rugosidade, isso é muito comum e muito interessante, muito pertinente. A gente pode até fazer vídeo mostrando qual é o efeito de ter vários parâmetros sendo aplicados ao mesmo tempo. Você precisa atender todos os parâmetros dentro de todas as tolerâncias. Tá? Um erro comum que eu já vi acontecer em muitos laboratórios é as pessoas acreditarem que se eu tenho mais de um parâmetro, eu posso atender ou um ou outro. Por exemplo, se eu tenho uma tolerância RA e uma tolerância RY, se eu atender uma das duas, eu não preciso atender a outra. Isso não é verdade. Tá? Se você tem mais de um parâmetro de rugosidade definido, todos eles devem ser atendidos ao mesmo tempo. Isso serve para que você defina exatamente qual é o parâmetro e padrão de curva que você vai ter na sua superfície. Tá? Então, quando você faz isso, você consegue ter um produto muito mais controlado e um processo mais interessante, trazendo mais segurança para o cliente e garantindo que ele vai atender às suas propriedades mecânicas, elétricas e assim por diante, inclusive montabilidade. Tá? Por último, né, eu gostaria de passar aqui com vocês um pouco sobre a simbologia que aparece ali nesse símbolo D, nesse região D, para que vocês possam entender quais são as direções que a gente tem apresentadas aqui. Bom, eu tenho aqui um recorte da norma, né, que fala sobre essas direções de medição, tá? Então, fica mais fácil para todo mundo entender o que a gente tem aqui de opções, tá? Eu vou passar uma por uma aqui para a gente poder entender, e os símbolos aqui, né, os desenhos, ajudam também na nossa compreensão. Tá? Então, primeiro, ali a gente tem aquele símbolo que parece um igual, né? Na verdade é o símbolo de paralelismo nessa condição. Tá? Quando esse símbolo aparecer lá naquele campo D, então a gente deve fazer a medição de forma paralela aos sulcos de usinagem. Tá? A gente até tem um rascunho ali, né, aquele esboço, que mostra para a gente como isso deve ser feito. Tá? Então isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente tem o símbolo de perpendicular, então a gente vai fazer de forma perpendicular, ou seja, a 90 graus do sentido de corte. Tá? Então leva isso em consideração, vai fazer muita diferença. Esses dois são os dois principais. Tá?
Então, na grande maioria das vezes, a gente vai controlar o perpendicular, tá? Na grande maioria das vezes. Mas, em outras situações, você também pode ter esse caso de paralelo, tá? A gente tem ali aquele X, né, que vai fazer o efeito de medição cruzada, tá? Isso hoje em dia não se usa mais tanto, que era muito comum com acabamento por lima, né, que tem ali o acabamento cruzado, então a gente tinha essa medição dessa forma. A gente tem ali o M, né, que aparece para múltiplas direções, como por exemplo acontece com um material retificado, por exemplo, que você tem múltiplas arestas de corte, então não dá para você direcionar realmente, né, o lado de corte, coisa do tipo, você não consegue visualizar isso. Tá? Você tem o C, que é o circular. Esse formato aqui é bem peculiar de quando você faz corte em torno, por exemplo, com bedame. Né? Então você tem um formato muito parecido com esse. Tá? E você tem o R, que é o radial. Tá? Então, nessas condições, percebe que você vai ter diversas simbologias ali. Tá? Então, 6 simbologias diferentes, mostrando direções de medição e direções de corte diferente para cada tipo de acabamento. Tá? E o que é importante que você se lembre é que a medição ela sempre vai acompanhar aquilo que você tem no seu esboço, tá? Aquilo que você tem na sua simbologia, tudo bem? Então, na grande maioria das vezes, ou ela é paralela ou ela é perpendicular. Tá? E se não tiver nada, quer dizer que em qualquer direção que você fizer a medição, você deve atender aos requisitos de rugosidade apresentados naquela especificação, naquele desenho. Tá? Se você quiser saber mais, deixa aqui suas dúvidas, a gente vai ficar feliz em te responder, em te ajudar e quem sabe até fazer mais um vídeo falando sobre a sua dúvida em específico. Tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.